Peraí, acho que tem que ligar o microfone. Rolou. Boa tarde, boa noite, não sei que horas são. Meu nome é Lamanzo, sou o criador do filme Origem, sou do Quilombo Manso Caiango, dentro do Candomblé me chamam vocês em Sabanguê. E eu fiz um vídeo querendo mostrar o meu terreiro para as pessoas, para mostrar o terreiro para as pessoas. Aí eu postei no meu Facebook, porque na época não tinha Instagram, eu tinha Facebook. Aí as pessoas vendo o vídeo, as pessoas foram lá, falaram que estava falando bonito, estava achando bonito, as curtidas e tudo. Falando que era para o meu filho, que dava. Aí um amigo da minha avó, que chama Bruno Vasconcelos, falou que dava que aquele vídeo era um filme, era um audiovisual. Aí escreveu ele no BDMG e o filme ganhou em primeiro lugar. No BDMG. Será que você está bem? Oi, gente, boa tarde, saudações quilombolas aqui a todas, todos e todos. E é um pouco isso mesmo, né? O Luan, ele, desde quando ele nasceu, ele sempre tinha muita vontade, muito desejo com o celular. E eu lembro que quando ele era pequenininho, ele ficava falando pra gente, pantenha, que era para poder pôr a senha. Com 1 ano e pouco, 2 anos, o Luan já sabia, ele ficava vendo a gente desbloquear o celular e ele repetia o mesmo processo, então não tinha celular com desenho de bloqueio que segurava um pouco o Luan. E então o celular para ele sempre foi um instrumento que ele utilizava para poder expressar um pouco sobre a religião, sobre a própria religião, a própria tradição dele. Sempre quando a gente olhava para os vídeos que ele fazia, ele sempre estava reproduzindo vídeos de cena de nós adultos dentro do terreiro. E aí, durante a pandemia, foi logo no início da pandemia, nós fomos visitar minha mãe, porque ela ficou mais lá em Santa Luzia. E aí a gente conversando sobre a história dos quilombos aqui em Belo Horizonte, o Luan tinha pegado meu celular sem eu perceber. Tanto é que quando ele entra filmando, né, eu sou surpreendida, eu falo, não pode, porque ele tinha o canal dele no Facebook e tudo que ele filmava, ele postava. E aí, quando eu fui voltando para casa, eu olhei o celular e falei, gente, um vídeo de, acho que era 14 minutos, não sei. Falei, o que esse menino filmou durante 14 minutos sem parar? E aí, quando eu olhei o vídeo, era, na verdade, todas essas imagens. E aí eu fiquei muito surpreendida porque, justamente na pandemia, onde os terreiros estavam fechados e a gente não sabia, né, o que estava acontecendo com outros terreiros, e aí eu achei muito interessante porque eu falei, mostrei para o Bruno e falei, olha, Bruno, nesse vídeo a gente pode mandar para outros territórios, outros quilombos, para que eles possam dar sinal também para a gente que está tudo bem ou se não está tudo bem, a partir de um vídeo como esse. E também era um momento que a gente podia estar conhecendo outros terreiros, aqui mesmo nesse filme da Cacimba, né? Eu fiquei ali o tempo todo observando isso, de como que as crianças, elas têm uma outra linguagem, uma outra relação, né? Um outro modo de se relacionar com o território, com a cultura, com as tradições. Eles contam, né, do território de um outro lugar que às vezes está muito no passado ou até mesmo no presente, sem preocupar muito com o futuro. E aí foi um pouco isso, o filme do Luan, ele abriu as portas do Manso para quem nunca esteve no Manso, entendendo um pouco o que é, né, um território tradicional de matriz africana, como que as pessoas precisam conhecer os lugares antes de julgar, porque também foi um momento que estava tendo muitos ataques aos terreiros, aos pais santos, né, expulsando dos seus territórios.
Então, eu acho que o vídeo do Luan ele é uma contribuição mesmo para as tradições de matriz africana, que pode se mostrar, né, a partir do que é, o que compõe todo esse cenário, que para a gente também é sagrado. Foi muito bonito mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi já faz 3 anos, eu acho. Né? Você tem quantos anos ali, Lu? Então, Você tinha 6 quando fez o filme. E como é para você, assim, fazer esse registro de um território que é seu, né? Você tão jovem, pegar o celular e ele apresentando o seu jeito, com as suas palavras, com todo o seu carisma, que já acompanhou você no Instagram também. Como você se sentiu quando o filme saiu do seu celular, do Facebook, e veio também para a tela grande do cinema? então, eu imaginaria que fosse só poucas pessoas que iam ver o vídeo. Eu não sabia que ele ia caminhar e trilhar seus caminhos. Mas, assim, na hora que eu vi, eu fico assim, como assim? Sabe? Porque é sem palavras. Eu acho que algo que os 3 filmes têm em comum, assim, é que eles carregam uma passagem de conhecimento, assim, de história, de cânticos, de brincadeira. Como que a senhora enxerga esses registros fílmicos para além dos territórios quilombolas também, porque acaba sendo uma forma de se comunicar com pessoas que às vezes não conhecem a religião, não conhecem os territórios quilombolas também, e tem essa importância, né? Não, então, sempre quando a gente é chamado, né, ou é filmado os nossos territórios, é sempre para poder estar registrando os conflitos, né, que os territórios têm. E pouco é os momentos que se mostra essa naturalidade, né, essa infância dentro dos territórios. Porque quando a gente fala território quilombola, geralmente as pessoas só pensam assim, são onde vivem a população preta, né, e eles vivem de uma forma muito pobre, né, muito miserável. E aí acaba já trazendo uma identidade, né, moldada daquilo que está muito mais acostumada a ler nos livros que falam, aquela história assim para nós entendermos quando éramos pequenos sobre a África, a gente sempre falava, nossa, a África é muito pobre, a África é muito miserável. E assim é essa referência que a maioria das pessoas tem dos quilombos. E quando você chega lá, o que se encontra, na verdade, é uma ausência do próprio Estado, né, de políticas públicas, mas é um modo também que as pessoas ali têm de se organizar e se gestar, né, nessa exclusão, nessa falta de apoio, de incentivo. E aí, uma coisa que eu vi nos 3 vídeos que me chamou muita atenção é de que a memória também, por mais que o lugar muda, né, ali mesmo, eles estavam falando do Cacimbinha, que era um bairro, que era uma comunidade, e que o avô, o bisavô, então elas também têm ali dentro dos territórios quilombolas, essa geração, né, também é muito preservada, o avô, o bisavô, né, o tataravô. Então é uma outra forma também que a gente percebe de se organizar, mas também de se reconhecer, né, e preservar essa memória, mesmo que o território sofra algumas mudanças. Isso para mim ficou muito marcado ali naquele filme, porque foi uma criança falando de uma terceira, se não me engano, a 4ª geração, né, daquela comunidade, daquela família, mas ela falando como se esse mais velho dela estava presente naquele momento ali. Olha quantos anos passou, eles contando ainda e buscando essa história a partir do próprio território. Uma verdadeira batalha, vou voltar a fazer uma pergunta para o Luan. Luan, você está com 9 anos agora, né? Você já fez esse filme e já tem 3. Você pensa em fazer outros filmes? E como é que você assiste esses outros filmes aqui agora? O que você sente? Se você se sente motivado a fazer mais? Qual que é a importância que você acha que das crianças pegarem mesmo e fazerem as coisas do seu jeito?
Então, já tem uma programação para outro filme. Uma programaçãozinha para 2023 para 2024 de filmes de matriarcas de Candomblé de Angola, não, de tradições de matriz africanas. Sem dar muito spoiler. Não vou dar muito spoiler porque quando for ano que vem vocês vão ver. A gente já está organizando algumas coisas, convidando algumas participantes. Só vou falar um nome para vocês, que é o Trono das Rainhas. E eu me sinto motivada vendo esses filmes, porque também são pessoas igual a mim, crianças fazendo outros filmes. Eu me sinto motivada para fazer mais filmes. E você, no seu filme, você faz uma apresentação mesmo, assim, quase considerando que a gente não conhece nada, assim, que vai assistir não vai conhecer nada, não só do território, mas também dos chicotes, de tudo que você carrega com você, junto à religião. E qual que era a sua motivação, assim, quando você pensou em fazer esse vídeo, sabe? Eu não sabia muita coisa sobre a Candomblé também não em 2020, eu sabia as coisas básicas mesmo. E duas coisas que quando eu vi o vídeo, eu já tinha percebido antes, que foi que quando eu estava mostrando as contas que eu falei que são mulheres. Só que eu errei naquilo, porque não é mulher. São guias, contas. O GEV é uma conta de Jeje que foi trazidas para outras nações. E aqui algumas pessoas de Angola também têm o GEV, mas o GEV é uma conta de Jeje. Mas a minha bisa foi feita no Jeje, então ela pode usar. E aquelas contas lá não são o GEV, porque o GEV é uma conta terracota com corais azuis e terracota, corais azuis e terracota. E sobre o que eu estava falando lá, das contas que não são da nossa nação, da nossa religião, também errei naquilo, porque não é religião, é nação. Porque aquelas contas lá não eram da minha nação, que aquelas contas lá eram de Jeje também, que, como eu falei, minha bisa fala que ela é Jequetola, conjunto de 500 Jeje e Angola, então ela passou pelas 3 nações. Né? Aí, então ela pode usar tanto contas de Jeje, Queto e Angola. Então, é isso. É uma música da Alcione, que ele se está regravando. Isso aí, gente, você faz isso. E a novelinha que eu fiz, que já tem 2 episódios, eu estou pensando em fazer mais um. Que o primeiro é Tronco Pegou Piolho, que foi o da música, e o segundo é Tronco Foi o Candomblé. Tronco é a personagem principal. Aí tem Tronco e eu fiz um vídeo em homenagem às minhas 2 mães do Candomblé. Que é a Cota de Voalê, minha mãe de sangue, catal, e a Cota Bamburilá, que é minha mãe de sangue, que me raspou no Candomblé. E pretendo postar mais episódios, mas curtam lá. E qual que é o seu canal? Voa Manso, canal, Instagram, tudo, Facebook, tudo é Voa Manso. Porque senão, aí eu tenho que, quando eu for vir, pensando, eu tenho que falar, essa plataforma é tal nome, essa daqui é tal nome, essa aqui é tal nome, eu não aguento isso. Então tudo é Voa Manso. Instagram é Voa.manso, só isso. A gente abre agora para as perguntas e a gente também abre as perguntas das crianças, se quiserem perguntar, se não ficar tímidas. Mas só levantar a mão que a gente dá o microfone. Eu queria fazer uma pergunta para a Macota. O Luan estava falando das coisas que ele aprendeu desde que ele fez o filme, né, até agora. E eu lembrei que na sinopse, se eu não me engano, do filme, vocês usam o termo afropetização.
Sim. Eu queria que você falasse um pouco do que você entende que é isso. Então, a gente tem, né, lá no nosso momento que nós temos muita preocupação com a educação, porque, na verdade, a gente manda as crianças para a escola, né, e durante esse tempo que elas ficam na escola, elas absorvem geralmente uma outra cultura. E aos poucos acaba assim, elas desvinculando, né, das suas tradições, da sua própria identidade. Então, a gente entendeu que o território ele também tem seu momento de educação, o seu momento de alfabetização. A gente fala muito da alfabetização, porque é onde, por exemplo, quando o Luan era pequenininho, ele ia para a escola no primeiro ano da UMEI, que hoje é UMEI, da EMEI, e aí o Luan ele ia brincar, então ele via as espadas, ele subia nos escorregadores, nas gongôs, e ele ficava gritando, por exemplo, os nomes dos orixás que para ele representava aquela espada. E aí, quando um dia a professora foi e chamou a gente na escola, porque ela falou que ela se sentia um pouco, né, insegura dessa liberdade de expressão do Luan, porque tinha pais e mães que poderiam não gostar, uma vez que a religião, a escola, ela é laica, né, ela é neutra, ela não discute religião. Então, o Luan, porque na verdade as crianças acabavam indo brincar com o Luan. E aí eu fui e perguntei para ela, mas essas crianças que vão brincar com o Luan são crianças negras? E aí ela falou, não sei, ainda não prestei atenção, mas não podemos fazer isso. Eu falei, olha, o Luan está sendo uma criança de terreiro, quilombola, de tradição, dentro de uma escola pública. Então, assim, eu não estou vendo nada demais ele pegar uma espada e gritar os heróis, que ele acredita que são seus super-heróis. Por que pode, então, esses super-heróis imaginários de uma outra tradição, de uma outra cultura, ou de até mesmo de um mercado? Então, eu acho que isso não pode ser um motivo para poder silenciar o Luan. E aí, então, eu comecei a observar as outras crianças da comunidade que não estudam na mesma escola e que moram também em outros territórios, né, em outros bairros. E aí a gente achou que era importante o próprio Manso ter esse momento de reafirmar, né, essa identidade também no processo de educação. E aí, então, os meninos têm um momento dentro da comunidade que a gente aprende sobre comunicação, sobre português, sobre ciência, né, sobre história, mas tudo a partir da cultura e das tradições africanas. Então, eles aprendem a cozinhar, eles aprendem, por exemplo, a bater o acarajé e no fazer o bolinho do acarajé. Eles sabem de onde vem, né, as sementes, eles sabem, por exemplo, qual é a identidade, a culinária, né, que é o que eles comem e que eles também compartilham e que eles ofertam também para os seus ancestrais. Então, isso também é um processo de educação, é uma pedagogia que a gente fala, pedagogia do terreiro, porque onde está ainda a essência da África, né, que nem mesmo mais na África você consegue encontrar. Então, dentro do terreiro, você preserva a língua africana, a dança, os ritmos, a culinária africana. Então, a relação, o modo de se relacionar, né, de socializar. Então, a gente criou o Educa Quilombo, e aí esse Educa Quilombo é como se fosse uma porta mesmo, de volta. A gente fala que é o de volta para casa, o amor, a gente fala muito isso, trabalha com o símbolo Sancovas, dizendo, né, que é preciso ir para trás, buscar aquilo que tem de importante para a gente poder manter aqui no presente. E ao mesmo tempo também a gente mostra para eles que tem uma outra comunicação, que é o amor sempre volta para casa. Então, quando eles vão para a escola, a gente fala, olha, o amor sempre volta para casa, para eles poderem não perder essa identidade, porque quando chega na adolescência, esse vazio, se tira essa identidade do Luan agora, quando ele se tornar mais ou menos uns 14, 15, até os 16 anos, vai ficar esse vazio do jovem que
ficar procurando o que é de fato o jovem negro, o que de fato está faltando para ele. E ele sai da educação, né? E que isso aconteceu com quase toda a nossa comunidade. E aí, para que não fique esse vazio, ele possa sempre voltar para casa, porque o amor vai estar ali, o amor a gente entende que é a educação. As perguntas. Então, vou perguntar aqui. Você falou um pouco sobre essa escola pedagógica também, os terreiros, os quilombos, e para além da história, da linguagem e de tudo que a gente entende como esse ensino ocidental, há também uma preocupação, eu percebo, muito grande no tratar com as plantas, com os alimentos que a senhora já adiantou aí na resposta também. E queria escutar da senhora e também do Luan, depois, o que exatamente, qual o papel exatamente que vocês dão a esse conhecimento que talvez não seja o conhecimento que estão acostumados fora dos terreiros. Sim, a gente tem muita preocupação com o presente, sabe? Dentro da comunidade, nós somos educados, somos criados, né, orientados pelo Preto Velho. Então, a gente precisa estar reafirmando isso o tempo todo para nós, porque nós vivemos em uma sociedade que, por mais que ela diga ser laica, ela ainda governa todo o país a partir dos princípios cristãos. Então, isso para a gente ter que acreditar, nós mesmos, continuar acreditando e fazer com que o Luan compreenda e acredita que nós fomos educados, seus avós, seus pais, suas mães foram educados pelo Preto Velho, ainda assim, acaba as pessoas duvidando dessa educação, né? Mas o que a gente entende, por exemplo, é que nós aqui, nós todos adultos, a gente tem consciência, todos nós temos consciência que nós somos o reflexo dessas crianças hoje, nesse momento. E aí nós, dentro do quilombo, a gente é lembrado disso todo dia. Nós, enquanto a gente vê uma criança em movimento, todo aquele movimento é reflexo das nossas atitudes, das nossas práticas. Então, e todo dia a gente pergunta para os adultos: vocês têm consciência de que vocês são um reflexo dessas crianças? Vocês estão preparados para ser um reflexo dessas crianças? O que é de fato que você está transmitindo para ela? E aí a gente precisa olhar também para o território, precisa olhar para as plantas, precisa olhar para o alimento, né? Precisa olhar para a relação, para a comunicação, para o acolhimento. Né? Isso tudo para a gente é território de tradição, é territórios tradicionais. Mas eu acho que é preciso eu reafirmar aqui também, né, desse lugar que hoje a gente pode falar, a gente pode se mostrar a partir de nós mesmos. Né? Mas quantas vezes você, quando criança, quantas vezes você foi assim, orientado para não poder usar o seu cabelo, para não poder usar barba, para não poder colocar um piercing? Então, assim, por que isso? Se isso faz parte da sua tradição, por que você tem que ser limitado? Enquanto uma outra sociedade toda é libertada, né, e compreendida dos seus conceitos, das suas culturas. Então, preservar os territórios quilombolas, preservar a manutenção e o modo dessas pessoas se organizar e se relacionarem dentro, eu acho que tem que ser um fundamento também, né, reconhecido como um conceito, né, e um conceito africano. Por que nós não precisamos valorizar a cultura da Europa? Sendo que esse país é tão diverso, né, onde está a cultura indígena, em que lugar ela é reconhecida, em que lugar ela é preservada e protegida.
a cultura africana. Então a gente vê, por exemplo, a nossa cultura nas favelas, nas ocupações, nos quilombos, nos terreiros, e a gente vê a cultura indígena muito distante de nós, como se não fosse... Uma pergunta mais específica para você, Luan. O que você aprende lá no seu terreiro que você não aprende na escola? Assim, o que você acha que você mais aprende assim, que você não aprende em lugar nenhum? Assim? O que eu mais aprendo no terreiro do que na escola? Isso. Olha, o que eu mais aprendo no terreiro, que eu não aprendo na escola, é cantar, rezar, no terreiro, cantar, rezar, essas coisas. Cuidar de plantas, de sabas, de ervas. Aprendo essas coisas, fazer muita coisa mesmo no candomblé que eu não aprendo na escola. Isso que a senhora Marcota Cássia disse sobre crescer com liberdade também, né? Assim, crescer com liberdade para ser e fazer aquilo que se quer e que se bem entender. Muito bonito isso. Tem mais perguntas do público? Acho que a gente pode caminhar para o encerramento aqui então. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Então, eu quero deixar só um recado e um pedido. Me seguem no Instagram, não esqueçam, @luan.manso. E senhora Marcota? É só agradecer mesmo, agradecer essa oportunidade, né, de o cinema também ter compreendido e permitido esse espaço da gente poder conhecer nosso corpo, conhecer nossa cultura. Assim, eu falo que é tão bom quando a gente... Eu nunca tinha ido ao cinema, eu comecei a ir no cinema a partir dos filmes que os terreiros, os povos, a população preta tem feito, dos festivais também, né, negros têm acontecido. E eu acho que é importante a gente, sempre que puder falar, pensar mesmo na valorização desses produtores de cinema, do cinema preto, porque a gente vê a maioria filmes de qualidade, a maioria desses filmes sendo produzidos com baixo recurso, né, e pouco incentivo. E eu acho que é preciso olhar o cinema também como um espaço de contar a história desse país que sempre foi apagada e dar espaço aos protagonistas dessa história para poder apresentá-los. Acho que é isso. Eu queria saber aonde aqui em Belo Horizonte tem quilombo. Ah, sim. A gente hoje em Belo Horizonte, por enquanto, porque a gente já descobriu que aqui é uma cidade quilombola. Hoje temos 6 comunidades quilombolas. É o Quilombo Luizes, que fica no Grajaú, o Quilombo de Mangueiras, que fica ali no Arão Reis, o Quilombo Manso, que fica aqui no pé da serra, o Souza, que está bem aqui também, né? E tem o Quilombo do Matias, que fica logo atrás da igreja Santa Teresa, e agora também tem o Quilombo dos Carolinos, que é lá no bairro Aparecida. Então, assim, é muita comunidade quilombola, porque a gente sabe que a gente vive numa cidade preta, né, onde a maioria da população é preta e que tem uma cultura muito expressiva, né, das tradições africanas. A gente tem muito carnaval, a gente tem muito quilombo aqui nessa cidade, quilombo congado, né? A gente tem uma referência, a própria culinária diz a identidade dessa cidade. Belo Horizonte é uma cidade reconhecida mundialmente pela sua gastronomia, e quando a gente vai ver essa gastronomia, é uma comida africana, é uma comida de terreiro, e que está ali sem identidade, que o cinema está dando conta de fazer isso para nós, né? É uma parceria na comunicação. Outra coisa que eu gostaria de saber, essas festas, elas são abertas ao público ou só a comunidade pode participar?
Não, tudo nosso é muito aberto ao público, todos os acessos é aberto, a gente não faz festa muito individual, eles ficam até brigando, porque eles falam assim, vovó, a gente não faz festa de aniversário, a gente não faz casamento, mas é tudo muito junto e misturado, tudo que a gente faz é muito aberto mesmo, porque a gente gosta de mostrar para as pessoas, né? Até que é uma forma também de trabalhar com preconceito, com racismo, com intolerância, deixando que as pessoas venham vivenciar com a gente esses momentos. Então, hoje mesmo no Souza tem quadrilha, e é na rua. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, a gente que é de fora, como a gente fica sabendo dessas festas e como a gente poderia participar? Aí teria mesmo que acompanhar a rede social, porque a gente divulga lá quando tem acesso e também muito naquele boca a boca. Um vai falando com o outro até chegar em todo mundo e assim, é todo mundo mesmo, não tem seleção de pessoas não, é bem aberto. Obrigada. Acho que a gente vai encerrar agora, né? Não, pode não. Então, acho que é isso. A gente agradece a presença da Marcota Cássia, do Luan Manzo. A gente fica esperando ansiosamente para esse próximo filme, quem sabe na quarta edição do Cinema de Quilombo aí. Vamos ver. E, enfim, a gente também lembra que a nossa continua até amanhã, né? A programação pode ser conferida lá fora. E são todos convidados para continuar acompanhando. Ano que vem a gente fala de volta. Sem spoiler. Só spoiler. Do Candomblé, ainda do Candomblé, não se preocupe. E vocês vão conhecer minha avó paterna. E a Orixá é a região de Oiá.